você. Bom dia, Josué. Bom dia a todos que acompanham aí esse programa que tem levado informação e esclarecimento para todo o estado de Rondônia. Então, parabéns aí ao jornal Rondônia por Dentro, Josué. Vereador, a gente fica feliz em tê-lo aqui e a gente vai discutir algumas demandas do município de Alta Floresta. Recentemente, eu estou falando aqui o mais recente, o prefeito Gildamo, teve no rádio, e aí, não só no rádio, como se fosse só no rádio, tudo bem, ficaria só aquele momento, mas quando gravou para as redes sociais, ainda está o vídeo aqui, se você quiser, eu coloco para assisti-lo, em que ele questiona o posicionamento da Câmara Municipal referente a algumas criação de cargos que ele considera de extrema, ou seja, vital para a administração pública. E ele disparou, defendeu, deu nomes de alguns vereadores em que ele defendeu, mas disparou contra os demais. Eu queria que Vossa Excelência falasse como vereador, como é que a Câmara recebeu essa notícia, essa crítica, e se a Câmara realmente foi imatura em não aprovar, ou foi mais por uma sensatez por parte do legislador? Como é que você entendeu tudo isso aí? Eu sei que você já veio aqui, contou sua história, que é linda, mas hoje vem no assunto mais emblemático. José, primeiro que a política nos traz esse enfrentamento, né? Ele é possível acontecer quando você se torna uma pessoa pública e você está defendendo os interesses da população, então, em alguns momentos, podem ter algumas situações que se tornarão polêmicas. Mas o que aconteceu com esse projeto, o PL 095, se eu não me engano? Ele deu entrada na Câmara Municipal e era realmente um projeto que eu, particularmente, vou falar por mim, não pelos outros vereadores, tanto é que ele até citou o nome de alguns vereadores que falaram na tribuna, e cada um responde, como diz você muito bem, pelo seu CPF. Então, eu vou falar pelo que eu entendo e entendi do projeto. Primeiro, o projeto ele criava aí 58 cargos, né? Que significa isso? A prefeitura, para fazer o teste seletivo ou um concurso público, ela tem que ter ali na grade de cargos ali, tem que ter o cargo, senão não pode abrir a vaga. Então, se chama, para isso daí, para abrir vaga para aquela função. O prefeito enviou e eu entendo que ali, uma boa parte daquilo que foi enviado para a Câmara Municipal, com certeza, precisa mesmo, né? Vou citar alguns aqui, engenheiro, arquiteto, vários cargos ali. Mas o que foi um pouco mais, na verdade não foi discutido, porque não deu tempo, que criou-se ali 40 cargos, que seria 20 de 20 horas e 20 de 40 horas para auxiliar de portaria, que é aquela pessoa que é contratada para ficar numa recepção ali, dando informação para as pessoas. Pois bem, eu, particularmente, queria discutir mais esse projeto. Mas o que aconteceu? O presidente nosso, ele convocou uma extraordinária para votar um outro projeto do Executivo e colocou junto esse projeto da abertura de cargos. E aí, eu ainda questionei o presidente que não colocasse, mas como ele é o presidente, ele tem o poder de fazer esse ato do presidente, né? A gente pode questionar. Só o presidente hoje é Jeremias, é? Jeremias, isso. Jeremias. E aí se marcou essa extraordinária para um dia de sábado. Eu estava de plantão de sexta para sábado no Hospital Municipal, saí correndo em casa, cheguei 7h30 na Câmara para participar dessa reunião. O que eu falei lá na tribuna sobre esse projeto? Que hoje nós temos aqui em torno de 300 a 350 pessoas, servidores públicos, José, inclusive sou eu um deles, que o vencimento, o salário base, não chega a um salário mínimo. A prefeitura todo mês tem que complementar para que se ganhe um salário mínimo. Certo. E eu questionei isso na tribuna, que revesse o projeto e a gente poderia discutir essa situação para melhorar o salário, não é nem melhorar, mas para que nenhum ganhe menos que o salário mínimo de fato, né, no seu vencimento, sem que precise a prefeitura fazer o complemento. E o meu questionamento foi simplesmente nisso, eu não critiquei o prefeito e não critico. O projeto, na sua totalidade, eu não concordo, mas parcialmente
com certeza, eu disse isso na tribuna, que eu concordo sim, porque é necessário. E aí, na extraordinária, Josué, nós não temos no nosso regimento aquela situação que pode ser uma defesa para adiar a discussão, que é pedido de vista. Né? Se marca um extraordinário é porque tem que votar o projeto, né? Não tem nem lógica. É porque há urgência e emergência, né? Exatamente, é uma coisa de extrema necessidade. E aí, ou se votaria sim, ou se votaria não. O que eu falei na tribuna? Ainda implorei para o prefeito que retornasse esse projeto para a Câmara, modificado, com os cargos que a gente estava, que eu particularmente estava citando ali, que realmente o prefeito tem razão, não tira a razão dele, e não votei não ao projeto para prejudicar o projeto, não foi para isso, só foi porque eu queria estudar mais esses outros 40 cargos que foram mandados para a Câmara para serem contratados. Então, a única questão foi essa. Então, se o projeto tivesse sido colocado em votação e uma sessão normal, ordinária, Josué, com certeza eu teria pedido vista. Eu não tenho dúvida disso, porque é um projeto polêmico, porque nós temos quem, Josué? O servidor pressionando tanto o prefeito, mas quanto o vereador. Né? E como eu disse para você naquela primeira conversa nossa, o vereador ele tem um contato mais direto com toda a população. É normal. E é quem representa de fato e de direito. Né? Exatamente. E aí eu queria discutir, e quero ainda, eu até peço aqui no seu programa, que tem uma audiência aí fantástica, eu acredito que o prefeito também, ou alguém do prefeito pode ver essa entrevista minha, eu não tenho nada contra o prefeito, José. Todo projeto que chega no Poder Legislativo, votamos agora, o projeto Melhor Caminho, um projeto bom do prefeito, o projeto do Agrofeira, que é aquele cartão, que é bom para o servidor, é bom para o feirante. Muitas pessoas foram contra, servidores até, né, contra esse projeto, porque queria o cartão Agrofeira no salário, não queria ter que comprar na feira, queria ser livre. Eu falei, gente, nós temos que pensar também na feira. E foi assim. Então, esse projeto, se o prefeito hoje ele retornar ele para a Câmara Municipal, eu tenho certeza, Josué, que terá uma outra visão de todos os parlamentares. Né? Então, não o que foi... Eu repito aqui, o prefeito não citou o meu nome, ele citou o nome de 3 vereadores lá na Rádio Verde Floresta, que foram os vereadores que falaram e o prefeito achou e tem todo o direito de se defender. Isso é a democracia que nós vivemos. Agora, eu particularmente entendo que o projeto tem que ser mais discutido. Nós não podemos chegar com um projeto na Câmara Municipal, um projeto que é polêmico, porque o servidor aperta a gente, olha, esse projeto aí e o nosso aumento, como que vai criar mais cargos? E o salário nosso não vai melhorar, nós precisamos de melhorias. Apesar, Josué, de o prefeito ter cumprido com o papel dele, de todo ano recompor a perca salarial, o prefeito tem feito isso, né? Isso é o mérito dele, que outros prefeitos anteriores não fizeram isso, por isso o problema de a gente hoje, 350 servidores não estarem ganhando acima do salário mínimo. Esse é o problema, que as outras administrações não tiveram esse reconhecimento de fazer pelo menos a perca salarial, né, da infração, anualmente. O prefeito Gil ele tem feito isso no mandato, então é um mérito dele, da administração dele. Então, jamais, eu não entendo não só essa prefeitura, tá? Que isso, na verdade, me parece ser um mal das prefeituras. É inadmissível se nós, no Brasil, temos uma regra como salário mínimo, está falando que é o menor salário que um ser humano deve ter, e um órgão público, seja ele qual for, parte de um princípio de um salário básico, menos do mínimo. Pô, esse complemento, isso é um engodo. Eu não estou falando que não acontece, não estou falando só de Alta Floresta, estou falando de qualquer prefeitura. Porque, gente, já é o mínimo. Então, se você teve um aumento ou qualquer gratificação, seja depois do mínimo, não para chegar no mínimo. Para inteirar o mínimo, você não fez nada. Então, com todo respeito a quem está fazendo, tem gente que fez menos do que ele, nesse sentido, é o que você está falando, a gente fez menos do que ele, mas chegar até o mínimo não fez nada, é o mínimo que deveria ter sido feito. É corrigir uma injustiça que estava sendo feita por parte dos servidores. Apenas isso. Agora, se o poder público pode estudar uma possibilidade de não se abrir mais cargo menos de um mínimo,
é o mínimo que se deve fazer também. Eu achei de muita sensatez, e eu estou falando porque a Bíblia diz em Provérbios 18 que quando, eu não esqueço o verso agora, que diz, todo mundo que conta a sua primeira versão parece ter razão. Todo mundo, até que se faça pergunta, até que se questione, mas por quê? Aí alguém explica o porquê, você fala, o outro tinha razão, mas não tanta razão assim. Eu não estou aqui contra prefeito, nem contra ninguém, eu estou apenas estabelecendo a verdade e colocando as coisas o porquê. E me causou curiosidade, mandei contato para o Jaci, vereador Jaci, que foi citado, vereador William, né, parece que foi citado também, vereadora Marilza. E mandei o link para eles se eles quiserem participar. Ontem não deu participar, estava uma instabilidade na internet, inclusive Vossa Excelência também não conseguiu participar, entendendo isso. Se eles não quiserem, para mim não tem problema nenhum, porque eu não quero polemizar nada, eu quero apenas dar oportunidade de defesa a essas pessoas, já que eu coloquei o vídeo aqui do Gil falando sobre a versão dele. Eu peguei o vídeo na internet, não foi um vídeo que o Gil me mandou. Gil não me mandou nada. Gil nunca me mandou um vídeo de nada. Tá? Não tenho contrato com a Prefeitura de Alta Floresta, não tenho contrato com a Câmara de Alta Floresta, e não tem problema se eu tiver um dia. A questão é que o que nós queremos é apenas restabelecer a verdade. Agora, eu digo, diante dessa situação, é importante o senhor se colocar assim, por quê? Porque o que está aqui não é uma Câmara, e aí já falando da Câmara Geral, não é uma Câmara que está contra o prefeito, porque a fala do Gil, indignado, deu a entender que a Câmara estaria... Deu a entender. Se ele não verbalizou, mas se botar o vídeo, você vai entender exatamente. Peraí, a Câmara está armando um motinho contra ele. E a verdade não é essa. A verdade é que o projeto foi pouco discutido, ou quase nada discutido, chegou de última hora, igual da Assembleia Legislativa, que está dando o maior auê lá, e os deputados tentando voltar atrás um projeto que já virou lei. Então, depois de virar lei, não adianta discutir mais. Então, a hora dos vereadores levantar a torre é antes de aprovar o projeto, que é o momento da discussão. Não é isso, né, vereador? Josué, o deputado Crispim, eu assisti a entrevista que ele fez com você ontem, se eu não me engano, Ontem. A internet estava um problema ontem. Eu queria até participar com você ontem, mas não tive como. Ele falou uma coisa muito importante. O parlamentar, ele falou mais ou menos nessas palavras, não me lembro direito, mas ele disse sobre as atividades fora da Assembleia Legislativa que o deputado tem. E o deputado, ele só é deputado, a mais do que o vereador, porque ele representa o Estado. E o vereador, ele representa o município que ele foi eleito pela população. No caso nosso, em Alta Floresta, eu represento a Alta Floresta. Então, nós parlamentares, nós temos as nossas atividades extras. Esse extra é fora, sem ser, não é papel do vereador? Não, é papel do vereador, que é ir lá na comunidade, é fazer uma visita, é cobrar alguma coisa em outra situação. Então, o deputado Crispim deixou bem claro isso, e eu parabenizo ele pela entrevista, que é um deputado coerente no que ele fala. Ele não está ali jogando pedra no governo, jogando pedra em deputado que votou lá, né, sei lá por que votou, igual eu estou aqui. Então, esse projeto, ele chegou na Câmara, não tem ali, se eu não me engano, acho que 10 dias ou 15 dias, no máximo. Então, eu particularmente, eu não discuti esse projeto assim, de uma forma geral, né? Então, esse fato que eu coloquei no início da nossa fala, que o presidente colocou o projeto para ser votado no sábado, não interessa o dia, mas numa extraordinária. Não é extraordinária. E foi complicado, porque se eu voto a favor, eu estaria deixando de fazer o meu papel, que é estudar melhor o projeto. Se lá na frente alguém questionasse, eu não poderia falar nada. Hoje eu estou aqui aguentando o que foi feito, a matéria do prefeito, mas eu me responsabilizo naquilo que é de minha responsabilidade. Eu me defendo aqui e falo que se o prefeito quiser, o Josué, e nada impede, Josué, o prefeito enviar esse projeto novamente para a Câmara para ser discutido, eu estarei lá, você pode ter certeza disso, e a equipe do prefeito também. Agora, a maneira que o prefeito falou na rádio lá é o que você está falando. Quem está assistindo o prefeito falar, o prefeito está falando que a Câmara, que, olha, se faltar isso, não sei o que isso, a Câmara, né, não vem cobrar de mim depois. Não, né? Então, assim, não foi assim, ele foi infeliz. Eu acho que no direito dele, Josué, porque qualquer um, Josué, que é criticado
sem ter uma responsabilidade naquilo que está sendo criticado, a pessoa fica revoltada no primeiro momento. Se a pessoa não tiver cuidado, ela fala besteira. Nós sabemos aí que temos o tipo sanguíneo, né? O temperamento sanguíneo. E eu me cuido muito, José, porque eu tenho esse temperamento. Eu até falo infelizmente, porque isso é ruim, né? Mas o prefeito ele foi naquele momento de querer se defender, que é todo o direito dele, repito, né? De colocar a posição dele, mas às vezes da maneira que ele falou, acabou jogando a Câmara realmente contra a população. E eu, particularmente, não sou contra a população. De forma alguma, tudo aquilo que for para a Câmara que seja de benefício para a população, com certeza. Tem projetos, Josué, que às vezes nós já conhecemos a integralidade, né, a palavra, quase que não saiu aqui, do projeto, nós sabemos já o que é o assunto. José, nós passamos rápido pela comissão, já colocamos a votação. Então, agora, Josué, tem projetos que eles são, de certa forma, polêmicos. E a população, ela cobra a gente, Josué. Não tem jeito. Você anda na rua, você é vereador, o cara te manda mensagem, liga para você, e você tem que dar satisfação. E se você não tem a propriedade para dar satisfação dentro daquele assunto, como não precisa vereador. E outra coisa, Josué, o parlamento legislativo é um parlamento que tem os seus poderes, o executivo também, cada um tem a sua função. Se eu, como vereador, Josué, não puder discordar naquilo que eu entendo que é correto com o poder legislativo, não precisa com o poder executivo, não precisa poder legislativo, não precisa vereador. É para isso que tem esse embate. Alguns projetos são polêmicos. Poxa, vamos discutir esse projeto, vamos conversar com a equipe do prefeito e aí sim tomar um rumo, ou se sim, ou se não, ou se faz uma emenda, alguma coisa nesse sentido. Então, precisa ter o poder legislativo. Esse projeto do Agrofeira, que parabenizo novamente o prefeito, lá no projeto original, Josué, ele tinha o cartão Agrofeira, ele era para 30 dias só, o servidor tinha que gastar. Senão ele inspirava, o crédito retornava para a prefeitura, que é o nosso patrão. Aí nós conversamos com o prefeito, vamos estender isso aqui, porque nós temos servidores que moram lá no distrito do Porto Rolim, 160 quilômetros. E o cara, para vir na cidade, ele gasta de ônibus hoje R$150 no mínimo de passagem, e de volta. Então, se ele tem um crédito de R$150 no cartão Vale Feira, ele vai vir para a rua, seria a despesa dele da passagem. Então, teria que ser uma oportunidade que ele vinha para a cidade fazer alguma coisa e gastaria o seu cartão. Houve-se um entendimento entre nós e o prefeito, se estendeu para 60 dias. Então, é assim que nós temos que trabalhar, Josué. Poder legislativo e poder executivo, meu amigo, se não trabalhar junto, infelizmente, Josué, a população paga o pato. E nós sabemos disso, isso não é de hoje, é desde que se criou os poderes, né? O poder judiciário, executivo, legislativo, se não tiver uma harmonia, a população, infelizmente, paga o pato. E não é isso que eu quero, particularmente, Josué. Entrei na política, já te falei um dia, para fazer a diferença. Bom, eu, ao ver o vídeo, eu vi que faltou um pouco, não, faltou diplomacia. É fato. Eu falo faltou diplomacia e outra, não estou falando do Gil Cidadão. O Gil Cidadão, ele podia estar indignado como alguma outra pessoa, como se eu tivesse indignado aqui, se eu for qualquer morador de Alta Floresta tivesse falado o que ele falou, estava corretíssimo, eu ia te dar razão plenamente, porque o cidadão não tem a obrigação de entender tudo, e ele, pelo que ele vê, ele pode tirar as conclusões dele e levantar o arauto. Como prefeito, não. O prefeito tem que ter o lugar dele, de diplomacia, porque quando ele fala de um poder, ele está quebrando a diplomacia. E aí eu estou falando... Eu não tenho inimizade com o Gil, eu tenho um carinho por ele. Eu estou falando do erro, não da pessoa, não estou falando do caráter, eu estou falando do ato. O ato é um ato não diplomático, que dificulta o relacionamento depois com outro poder. Mas eu entendo que alguns vereadores, a exemplo do vereador Jaci, que eu convidei para estar aqui, não sei se você vai conseguir entrar depois na live, ele também quebra essa diplomacia, é fato. O relacionamento diplomático dele com a prefeitura é bem rompido, é bem limitado. Ele está na legitimidade dele? Tá, mas ele quebra constantemente essa diplomacia. É um problema dele, foi a escolha dele de fazer o mandato dele desse jeito. Eu não estou aqui condenando ele.
Mas o que eu falei do prefeito, ele deve realmente ter o cuidado ao se pronunciar, porque não é apenas o cidadão Gil. O cidadão Gil está correto, doído, porque tal, mas a obrigação do Poder Executivo é exaurir todas as dúvidas do seu setor técnico com o Poder Legislativo para aprovar uma lei. Porque depois de aprovada, resta cumprir. E aí, eu digo que tem espaço, se o Gil quiser falar também, não tem nenhum problema. Mas a minha opinião não vai mudar. Se ele estiver na tela aqui também, não vai mudar quanto a isso. Tá? Entenda as dores, entenda a angústia, mas foi um tratamento não diplomático. Por isso que eu abri espaço também para ouvir. Como em Buritis, acabei de falar com o prefeito, o irmãozinho, abri espaço para ele, porque houve um veto lá, mas eu coloquei para ouvir as duas partes. Uma delas se absteve. O problema é dela, da que se absteve. Mas eu abri espaço para as duas partes, porque esse programa aqui vai debater política pública com maturidade. E eu disse que aqui é o lugar de separar os homens dos meninos, porque a conversa tem que ser madura. Porque eu só vou dar razão a quem tem razão. Não posso dar razão a quem não tem razão aqui. Vereador, esse espaço está à sua disposição sempre. Sempre que precisar, o senhor sabe disso, Vossa Excelência sabe disso, sempre foi bem recebido, sempre também nos atendeu com muito carinho. Foi muito esclarecedor sempre. Eu quero deixar para as suas considerações finais algo mais que precisa acrescentar e dizer que todas as manhãs, de segunda a sábado, estamos aqui. Se tiver alguma novidade, nos chama, manda um zap que a gente vai trazendo. Eu já ontem coloquei reportagem sua aqui e sempre tenho buscado colocar reportagem sua. Então, o povo de Alta Floresta é informado muito mais pelos seus vídeos, às vezes do Jaci também, e os outros mandam poucos vídeos, os que chegam até a mim também, né? E do prefeito Gil também, do município, que não tem nada contra ninguém, mas, assim, eu quero que a população de Alta Floresta seja bem informada através desse canal também, mas deixo muita vontade para suas considerações finais, algo mais que precisa acrescentar. José, só para relembrar aqui sobre esse projeto do ICMS que foi votado lá pelos deputados, né? E é o que você falou agora há pouco. Ele chegou na casa, como diz o deputado Crispim, acho que às 15 horas e alguma coisa lá, né, da tarde, e à noite foi votado. 15h46. Então, 15h46 chegou, deu entrada o projeto. Costuma também na Câmara Municipal chegar projetos de suma importância, numa sexta-feira, por exemplo, no expediente já encerrando na Câmara Municipal. Então, isso acontece. Né? O prefeito, às vezes, está com a equipe lá, tem muitas coisas para fazer também. Aqui eu não vou criticar, tanto é que eu repito, eu sou a favor a vários cargos que o prefeito mandou. Isso a gente já até cobrou do prefeito há tempos atrás, sobre a contratação principalmente de engenheiro, que nós estávamos aí. O Renato Padeiro falou ontem uma coisa muito importante, Josué. Josué, a hora que você tiver que parar, você fala, tá? Porque às vezes a gente começa a falar aqui. Aqui tá, fica à vontade. Quando eu digo pode acrescentar qualquer coisa, aqui é um campo livre, tá? Tá. Aqui fica à vontade. Já vou ouvir outras pessoas depois, fica à vontade. Aqui eu só estou falando para a gente estar concluindo, mas você fica totalmente à vontade. Como eu sou admirador de você e do seu programa, é difícil o dia que eu não acompanho alguma coisa, né? Ou às vezes depois no YouTube, né? Então, o Renato Padeiro falou uma coisa importantíssima ontem, o vereador, o Josué. Se o vereador não for lá em Brasília, não for lá em Porto Velho, no caso nosso aqui, o dinheiro não vem, Josué. O dinheiro não vem. Então, o papel do vereador é esse? Não, não é. Mas se criou isso, né? Se criou isso, e isso não se tira mais, Josué. Ninguém vai tirar mais isso. Se eu, o vereador Edilmárcio Pedroso, se eu não for em Porto Velho, que tem o deputado Ezequiel Neiva lá, se eu não for deputado, eu preciso disso, se eu não for com a Silva em Brasília, com o senador Assir, que estava lá, que ajudou a gente também aqui, se eu não for com o Marco Rogério, Josué, não vem. Nós temos que ir atrás. Então, esse papel atribuíram, a política, o sistema atribuiu ao vereador, e hoje o vereador que quiser, Josué, principalmente de 2019 para cá, da pandemia, nós assumimos em 2021, mas de 2020 para cá, que foi o forte, Josué, o vereador que não conseguiu recurso, de todos os municípios, Josué, não vou falar, é de todos os municípios de Rondônia, o que não conseguiu recurso é porque não foi bater na porta dos deputados. Então, o Renato Padeiro ressaltou isso aí ontem, eu achei muito importante, que o vereador tem um papel importantíssimo, que não era dele, repito, mas que foi atribuído ao vereador mais um papel que hoje os municípios ganharam e muito, Josué. Alta Floresta, os vereadores são campeões.
vereador Amarildo, vereador Jaci, todos 10 vereadores, todos eles conseguiram recurso para a Alta Floresta, e isso ajuda o quê? O prefeito, diretamente o prefeito, e depois se estende para a população, porque o prefeito sozinho, ele também não consegue tanto recurso, porque os deputados, eles querem distribuir as suas emendas, né? Querem parcerias com os parlamentares. Então, o Renato Padeiro falou isso ontem, é uma importância, ele foi de importante, a fala dele, ressaltar isso, o papel do vereador, porque a população, muitas vezes, não chega ao conhecimento da população que foi o vereador que conseguiu o recurso. Porque o prefeito vai lá e executa, não estou dizendo o caso nosso, mas o prefeito fala lá, o vereador tal, mas quem fez? O prefeito, Josué. O prefeito que fez a obra. Ele leva a fama, vamos dizer assim, grosseiramente. Verdade. Né? O mérito vai quase todo para ele, né? E cabe aos vereadores divulgar que foi ele que colocou a emenda, que alguns prefeitos ainda falam que foi o vereador que conseguiu tal, mas se o vereador for de oposição, ele nem fala, ele só executa a obra e o vereador tem que fazer a sua própria propaganda nas suas redes sociais, do seu modo, do seu jeito. Deixa eu só colocar aqui, o meu irmão Raimundo, lá em Ariquemes, colocou assim, olha, a forma de se fazer política precisa mudar com a acessão das redes sociais. É uma verdade. Um abraço, meu irmão Raimundo Cerqueira, meu mano de sangue, de fé, camarada. Ele está em Ariquemes? Ariquemes. Ariquemes, eu conheci ele aqui, ele andou aqui uns dias aqui, eu cheguei a conhecer ele em Alta Floresta. Mas, Josué, eu agradeço muito a abertura do seu programa e, repito, o seu programa está tomando uma dimensão, Josué, que vou falar como profeta aqui para a sua vida. Só espera, acredita, só isso. Porque você vai ver esse programa seu, ele aparecer por aí nas televisões, já está aparecendo, mas de uma forma mais extensiva. As pessoas falam, Josué, é o Josué. Josué Cerqueira, Deus fez algo na vida dele através do programa. Por quê, Josué? Por causa da coerência e da obediência. Primeiro, obediência a Deus. Né? Você não tem vergonha de falar aí, de postar nas suas redes sociais, ou numa igreja, ou falando de Jesus, falando alguma coisa de Deus. E isso que Deus quer, a nossa fidelidade. Então, a partir do momento que nós somos fiéis com Ele, Josué, as coisas vão acontecer automaticamente. Vai ser difícil? Vai ter o processo? Vai, Josué. Mas é necessário. O projeto, ele nos molda, né? É como ouro. Ele vai naquele fogo terrível, mas quando acaba o fogo e ele esfria, fica aquela joia rara. E isso que você é para Deus. Você é uma joia rara. E eu falei do ouro até porque você está de camisa amarela hoje, né? Então, por isso que eu dei... Esse foi do congresso passado. Na verdade, do Sebijoc. Sebijoc nós passamos em Vilhena, e o tema Eu Nasci para Influenciar. Mas não foi proposital, mas a Provideus hoje está com esse aqui. Vereador, eu te agradeço até pelas colocações, pelas considerações. A recíproca é verdadeira. Eu digo que sempre que eu não tenho muitos amigos, porque eu procuro ser muito verdadeiro, e a verdade espanta algumas pessoas, porque tem amigo que só é seu amigo enquanto você bajular ele. Quando você falar a verdade sobre ele, ele deixa de ser seu amigo. Mas eu recebo a sua profecia em nome de Jesus, dizer que a palavra que eu tenho na minha vida como rema sobre o Evangelho é que, como diz o apóstolo Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Isso não é mérito meu. Ai de mim. Eu tenho uma dívida eterna, com Jesus Cristo. Você também arrepiado aqui, Josué. Estou arrepiado aqui. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque eu estou falando nós porque eu sei que você também tem uma dívida eterna, impagável do Senhor Jesus Cristo. Embora Ele nos deu de graça, mas não foi porque não custou nada. Custou preço de sangue. E quem sou eu para, depois de ter derramado sangue inocente em meu favor, por minha causa, eu dizer que não sou devedor desse sangue? Então, meu Deus. Fico feliz, mas o nosso trabalho aqui, o objetivo nosso é levar com muita coerência, com muita verdade. Eu fico muito à vontade, deixar você muito à vontade. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade, tá? E dizer que esse espaço está à sua disposição, meu irmão. José, agradecer você novamente por esse espaço, que é muito importante, né? Muito importante para a gente estar esclarecendo e falar, José, a população de Alta Floresta. Eu não tenho nenhum problema, quanto vereador, a esconder algo da população de Alta Floresta. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Né? A gente fica, às vezes, triste porque sai esses tipos de comentário e a gente acaba se entristecendo. É o que aconteceu com o prefeito Gil. Né? Ele não gostou de algumas atitudes de alguns vereadores e foi se defender.
Então, eu quero me colocar à disposição novamente da população de Alta Floresta, dizer que eu estou vereador porque gosto, porque é muito bom. Eu tenho uma história já, que eu já te falei aquele dia na primeira entrevista nossa, do meu pai, foi 2 mandatos de vereadores aqui em Alta Floresta, de vereador aqui em Alta Floresta. Então, eu segui nisso daí, consegui, a população, Deus me abençoou através da população com o mandato, e eu vou terminar ele, Josué, e se lá o ano que vem, Josué, e, Josué, vou só te falar um negócio. Quando foi para mim ser candidato a vereador, eu fui, já contei isso para você, mas a minha descompatibilidade do serviço público foi nos 45 minutos do segundo tempo, porque eu estava assim, ia, não ia. Tá, fui vereador. Deus me abençoou o mandato. Então, se daqui um ano, outubro do ano que vem, Josué, eu não estiver mais nesse posto aqui, ou estiver em outro, não sei, sabe Deus, de toda a nossa história, já está escrita, eu vou ficar tranquilamente sossegado, com o meu espírito tranquilizado, porque tudo o que acontece na minha vida, Josué, eu sei que é ou a vontade ou a permissão de Deus. Vai depender daquilo que eu quero. Ah, eu quero isso, Deus até permite, mas eu não quero que seja a permissão de Deus, que eu sei que pode ser dolorido. Eu quero que seja a vontade de Deus, Josué. Eu não quero ser alguém na vida porque Deus permite, porque eu estou querendo ser. Não. Deus, é a vontade do Senhor, eu quero. Senão, não quero. Então, ano que vem, a política chega, vai chegar para todo mundo. A gente entrou na política sabendo que um dia teria um final, né? Poderia ser curto ou comprido, a gente não sabe, mas eu estou trabalhando para me permanecer na política, até a segunda ordem do nosso Deus. Então, muito obrigado, Josué. Obrigado, população de Alta Floresta. Desejo toda a sorte do mundo, independente para que cargo você vai ser, que seja candidato, se você quiser realmente continuar como candidato a alguma coisa. Eu quero desejar a você toda a sorte do mundo, meu irmão, e que Deus te prospere em tudo, tá? Conheço o seu caráter, a sua boa índole, e é por isso que eu faço gosto aqui realmente que você continue com essa coerência, com essa sabedoria que Deus te deu, independente se você vai concorrer para prefeito, para vereador. A gente precisa de políticos que tenham essa coerência, que tenha Deus no coração, tá? Independente disso. Eu não estou aqui fazendo campanha para ninguém, mas eu estou só dizendo que eu já entrevistei, já ouvi a sua história, conheço você do tempo que morei em Alta Floresta, então, e sei que onde Deus te colocar, você vai honrar o nome dele, tá bom? Amém. Bem. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. E vou continuar assistindo aqui. Um abraço. Deus abençoe. Tá bom. Um abraço. Valeu. Falamos, então, com o vereador Índio Márcio, da cidade de Alta Floresta. Eu aguardo ainda aqui a participação, estava aguardando, da cidade de São Francisco do Guaporé. Daqui a pouco, então. Daqui a pouco, de São Francisco do Guaporé, o pastor Heber Lopes, ele irá participar com a gente. A gente espera, ele teve um compromisso rápido, ver se a gente consegue voltar aqui ainda, se ele consegue voltar aqui para nos atender. Deixa eu só colocar aqui, eu estava falando de Ji-Paraná, uma ação judicial